Eu gostaria de fazer uma observação rapidinho antes da gente começar aqui. Vocês notaram a felicidade do Adam Silver pra anunciar o Cooper Flag na NBA? Pô, isso pra mim foi loucura. With the first pick in the 2025 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Cooper Flag from Duke University. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui, no nosso terceiro vídeo diário, né? Daqui a pouco o YouTube vai começar a boicotar os vídeos aqui, porque vai achar que eu tô fazendo spam de conteúdo, mas não, é todos conteúdos diferentes, editadinhos, daqueles piques. E eu tô aqui na minha frente com a lista dos escolhidos no draft de 2025, pra gente conversar um pouquinho sobre as escolhas mais interessantes, algumas modificações que aconteceram na noite de ontem pra hoje, times que mudaram de posição, times que trocaram, fizeram swap, mas se eu for falar sobre tudo o que aconteceu no draft, inclusive um resumo de todas as picks, a gente vai ter um vídeo aqui de 1 hora. Então eu vou colocar aqui apenas as picks que mais me chamaram a atenção, os jogadores que eu tenho uma expectativa mais alta de ter um bom rendimento aí nessa temporada de 2025-2026, e as principais mudanças que aconteceram no draft de ontem para hoje e no draft que vai acontecer ainda hoje mais tarde, porque eles dividiram agora, né? Para quem não ficou sabendo, o draft em duas partes. No dia 25 acontece a primeira parte do draft, as escolhas de loteria, o round 1, e no dia 26 o segundo round do draft. Então se você gosta desse tipo de conteúdo mais relacionado a notícias, opiniões impopulares, você chegou no canal certo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, ou pode deixar pra fazer isso no final do vídeo. E se você for um Trash Talker raiz, você já vai fazer isso agora, no começo, porque sabe que esse vídeo foi feito pra você. Agora, sem mais delongas, bora começar. Eu acho que a primeira escolha não foi novidade, não foi nada de oba-oba pra absolutamente ninguém, né? Pô, todo mundo já esperava Cooper Flag. Eu acho que as pessoas mais esperavam é alguma troca dessa primeira escolha por algum pacote de troca bem duvidoso que o Nico Harrison do nada iria aceitar, e aí, pô, e do nada o Adam Silver ia pegar lá o microfone. Com licença, gostaríamos de anunciar aqui uma troca que simplesmente o Dallas Mavericks está mandando a primeira pick do draft de 2025 para o Los Angeles Lakers em troca de Austin Reeves. Pô, já pensou se isso acontece, velho? Ô, cê é louco. Eu parava de assistir NBA. Mentira, não parava não. Então, Cooper Flag é isso, o melhor jogador do draft, o melhor jogador desde o ensino médio. Ele é um cara, assim, muito humilde e muito competitivo. Dá pra ver que ele não ficou, tipo, de muito estrelismo, a não ser aquela parada, vou tirar meu nome do draft, não vou, não quero ir pro Wizards, não quero ir pro Jazz. Tinha essa parada assim, mas só que era tudo mais rumor, não tinha nada especificamente saindo da boca dele que era isso. Eu sinto que ele é um cara que vai, tipo, chegar a níveis assustadores na NBA, tipo All-Star, quem sabe conquistar um prêmio de MVP. Ele tem fortes comparações com Jason Tatum, até mesmo em Vin de Duke, altura, wingspan, as médias, né, no geral, tem uma certa similaridade, apesar do Cooper Flag ter demonstrado ser um jogador de nível mais alto do que o Jason Tatum, mesmo ele jogando apenas um ano, né, ele indo direto de um calouro pra NBA, e a gente tem que lembrar que ele tá entrando na NBA com 18, sendo que ele antecipou um ano de colégio pra poder chegar na NBA antes. Então, mano, esse moleque, ele realmente é sensacional, mano. Eu tenho uma expectativa muito grande, eu até não entendo muito o hate da rapaziada, tipo, falando que ele vai ser um role player de 9 pontos por partida, mano. Acho que é um pouco viagem. A segunda pick do draft, Dylan Harper, acho que também não foi surpresa pra ninguém. A minha única surpresa é eles terem mantido essa pick, sendo que eles têm ainda um assunto meio que pendente a resolver com o Chris Paul, né? Se vai ficar com ele, se vai trocar ele, se vai estender contrato com ele, se o Chris Paul vai continuar na NBA. Tem o De'Aaron Fox, que obviamente é o número 1 dessa franquia, ninguém espera que ele vá a nenhum lugar, e tem o Stephon Castle, que é também um armador defensor excelente. O problema é que o Stephon Castle, ele é melhor defensor do que ele é pontuador. Ele teve um problema bem grande, por mais que ele tenha ganho o prêmio de Rookie of the Year, com a questão de aproveitamentos, né? Então, já tem bastante gente especulando que existe a possibilidade do San Antonio Spurs trocar o De'Aaron Fox para manter esse jovem elenco por muito tempo junto, mas isso eu acho que é bem próximo da insanidade de quem tá comentando, porque é mais fácil eles colocarem ao mesmo tempo em quadra, sendo o armador mais pontuador, outro armador mais defensor, jogar com a dupla de armadores, assim mais ou menos como o Boston Celtics jogava com o Derrick White e o Drew Holiday, né, que agora não estão mais juntos, jogar com o Dylan Harper e com o Stephon Castle ao mesmo tempo, até porque o Dylan Harper, ele está listado como 6'6", como um cara que tem 1,98 m, então ele consegue jogar, na minha humilde opinião, e pelas capacidades ofensivas dele demonstradas na época do college, como um 2, como um shooting guard. Então eu acho bem maneiro. Como a escolha de número 3, o Philadelphia 76ers não cometeu a besteira de escolher um cara duvidoso. Na verdade, eles foram na escolha mais correta possível, já que o cara que caiu para a escolha de número 5, que é o Ace Bailey, que ele já estava sendo cotado para a escolha de top 3, a gente precisa conversar um pouco sobre ele, eu vou falar um pouquinho mais quando chegar a vez dele. Mas o 76ers, ele costuma ter umas decisões meio duvidosas, né, quando chega o draft. Vamos pegar o Nerlens Noel, por que não? Joel Embiid,
VJ... Pô, tô dando uma forçada aqui, foi mal. Mas o VJ Edgecombe, mano, que moleque bom. Ele é aquele moleque que poderia estar em qualquer um dos 30 times da NBA. Ele tem aquele protótipo de OG Anunoby, só que mais atlético ainda do que o OG Anunoby. Tipo assim, questão de explosão. Ele é muito bom, principalmente no catch and shoot na parte ofensiva, jogando na transição, finaliza bem e defende. O moleque defende. É considerado, inclusive, um dos melhores defensores dessa classe. Ele chega com um shape já pronto pra NBA. Tipo, o moleque é forte mesmo, a ponto de poder assumir a titularidade de um time. Eu chego já cravando essa. Aquele cara que vai ter um papel muito reduzido ofensivamente, mas defensivamente já vai chegar mordendo o calcanhar, mano. Então eu gostei muito dessa escolha do 76ers, já que a escolha de número 4, o Con Nupel, né? Ou como eu vi os caras chamando o nome dele, eles chamam de Canupel. Eu não sei qual que tá certo, vou falar Nupel porque o New York é New York Knicks e o Kai é mudo, então eu vou chamar ele de Nupel. O Con Nupel era um dos meus jogadores favoritos dessa classe de draft, porque, mano, que arremesso lindo esse moleque tem. Muito preciso, chutou quase 40% em Duke se eu não estiver enganado. Não estava enganado, ele fez 14,4 pontos, 4 rebotes, 2,7 assistências e 40,6% para 3 pontos. E exatos 91,4% de lance livre. Então sim, ele é muito bom e ele é considerado um dos melhores arremessos dessa classe, se não o melhor. Então para um cara que tem 2,1 metros de altura, tem uma defesa ok, não é tipo, ele não é um primary lockdown defender, pô, nada a ver essa frase em inglês agora, né? Ele não é tipo assim, o VJ Edgecombe, mas ele é um bom defensor. E ele é bom arremessador, alto, joga na 3 e na 4, mano, eu gosto muito desse moleque. Joga até na 2 também, se tiver um armador mais pass first, né, aquele cara que passa a bola primeiro, que organiza mais um time. Então, é um dos meus nomes favoritos desse draft, eu tenho uma expectativa muito alta pra esse moleque. Agora vamos falar sobre a escolha de número 5, Ace Bailey, e como o ego de um jogador pode atrapalhar ele quando ele está no início de sua carreira. Eu sei que é bom você ter, tipo assim, confiança. Você ter confiança e saber que você é brabo é uma coisa. Você ficar falando aos 4 ventos que você é brabo e ainda por cima tentando definir o seu futuro, sendo que você não tem futuro garantido algum, é ter o ego muito inflado. E esse é o caso do Ace Bailey. Primeiro, em todas as entrevistas que ele deu pra mídia, ele sempre falou que ele não tinha nenhuma fraqueza no jogo dele. O cara, ele se autoproclama como um player sem defeitos. Aí quando você compara com as entrevistas do Cooper Flag, por exemplo, quando perguntaram pra ele, tipo assim, como que ele atingiu esse nível de basquete, ele não respondeu, eu treino muito e eu sou um jogador sem defeitos. Ele respondeu, minha mãe sempre falou pra mim que quando eu me tornasse o melhor jogador em alguma quadra, eu deveria procurar uma outra quadra. Essa é a resposta do cara, tá ligado? Então eu acho que você tem que chegar um pouquinho mais na macia quando você ainda não é ninguém a nível profissional, a nível tipo assim, NBA, se é o que você almeja ser. Tem que chegar um pouquinho com a bola um pouco mais baixa, tá ligado? E ele chegou nesse pique rejeitando os times do top 5. Ele não treinou com nenhuma equipe. Dallas, San Antonio, Philadelphia, Charlotte e Utah. Ele não queria nenhum desses times. Ele queria selecionar ir para o Washington Wizards, para o Brooklyn Nets, ou então tinha uma terceira opção. Se eu não me engano, pode ser o Pelicans, cara. Ou era o Bulls. Ele queria ir para um time onde ele fosse o principal pontuador. Ele queria já chegar numa equipe, numa franquia, para ser o principal pontuador. E assim, mesmo sendo esses times aqui, times mais fracos que estavam ali disputando a Copa Cooper Flag, ele não seria o melhor pontuador do Pelicans com DeJounte Murray e com Zion Williamson lá. Ele não seria o melhor pontuador do Wizards, porque ele rejeitou os treinos dos caras quando o Jordan Poole ainda estava lá. Ele não seria acima do Jordan Poole, nem acima do Chris Middleton, nem acima de nenhum dos outros jogadores lá. E no Brooklyn Nets, que é para onde ele aparentemente mais queria ir, para inflar os números e ganhar um contrato máximo, ele também estaria muito longe de estar acima do Cameron Thomas e do nosso mano Cameron Johnson. Então eu acho que ele chegou com a bola muito inflada, querendo se pagar muito, escolher para onde vai, e acabou indo para um time que ele disse que não queria ir, que era o Utah Jazz. Eu acho que ele tem um potencial gigante de se tornar um All-Star, de ser ali, quem sabe, mano, deixa eu pensar uma comparação mais um pouco realista, meio que um Michael Porter Jr. Sim, ele tem essa capacidade de ser um Michael Porter Jr. um pouquinho mais completo, mas também não passa disso, mano. Se ele tivesse ido treinar com o Philadelphia 76ers, garantido um contrato excelente com o time de Filadélfia, e quem sabe já chegar indo para os playoffs na sua primeira temporada, tendo um mentor ali do lado, que é um dos melhores pontuadores individuais da década passada, que a NBA viu, que eu tô falando aqui do Paul George, seria algo muito mais memorável ele aprender pela experiência do que ele já querer chegar com a banca de superestrela na NBA. Então eu realmente achei meio vexatório a atitude do Ace Bailey antes de começar o draft e também na noite do draft. Pra quem não viu, eu coloquei justamente na thumb pra ficar bem maneirinho a carinha dele de cocô quando ele foi selecionado pelo Utah Jazz sem ele querer ir pra lá. Apesar que o Utah Jazz tem mais chance dele ser um jogador primeira opção ofensiva num curto / médio período de tempo com a saída do Lauri Markkanen do que ele seria nas equipes que ele queria ir, tá? Então, ele deveria baixar um pouco mais a bola. Ele estava listado durante toda essa temporada ali como 6'10" de altura, ou seja, a mesma altura do Michael Porter Jr., só que no Draft Combine ele foi
medido sem tênis e ele tem 6,7 e 25 inches, né, polegadas de altura, então ele saiu de um Michael Porter Jr. que joga de power forward para um Jason Tatum que joga de small forward. Isso não quer dizer que ele não consiga jogar de power forward, só que ele é bem mais baixo do que estavam alegando que ele era. E outra, pegaram as estatísticas avançadas dele. Aqui eu vim para falar mal praticamente do SBL, acho que você percebeu nesse vídeo, né? Eu vou falar mais um pouco. Pegaram as estatísticas avançadas dele e a porcentagem de arremessos forçados que ele tem no ataque. Ele acerta apenas 20% dos arremessos que ele tenta quando está marcado, arremessos de meia distância para linha de 3 pontos, eu quis dizer. E ainda por cima ele se tornou o primeiro jogador a fazer uma panela lá no Rutgers, né? A evitar os grandes programas de basquetebol universitário para se juntar com o Dylan Harper e ainda assim eles não conseguiram ir longe. Eu posso estar enganado, mas eles nem se classificaram ali para parte de eliminatórias da NCAA, mano. Eles ficaram lá, tipo, bem mais baixa a bola. Então, assim, para um início de carreira profissional, eu não tô muito animado com esse Bailey, não. Eu acho que ele tem uma boca muito grande e vai ter que se provar nessa primeira temporada de NBA. Agora vamos para nomes fora do top 5 que me chamaram a atenção, tá? Kamama Loak, não tem jeito, escolha do Houston Rockets que foi envolvida numa troca para o Suns. Gosto muito desse pivôzão, eu desejo todo o sucesso do mundo para esse sudanês, mano, que ele, cara, ele merece, mano. O cara aprendeu a jogar basquete faz só 5 anos, veio de um país onde o basquete nem é tradicional, a seleção do país dele deve ter, tipo, sei lá, 3 anos de existência, e ele já entrou na seleção, um dos mais jovens de todos, jogou contra os Estados Unidos com 16 anos, foi pra Olimpíada, representou Duke, foi quase ameaçado de ser deportado de volta pro país dele aí nessa parada do Donald Trump, e agora o moleque tá lá na NBA, cara, eu desejo muito todo o sucesso do mundo pra ele, de verdade. Outro cara que eu pesquisei um pouco mais a respeito dele, que eu vi apenas quando ele foi draftado e eu não conhecia muito o basquete dele, é um tal de Young Hansen. Ele é uma escolha do Memphis Grizzlies que foi enviado via troca para o Trail Blazers. E ele é praticamente um Jokic chinês. Isso eu achei sensacional. E quando você vê o jogo dele, se assemelha muito ao Jokic. Ele é aquele cara que recebe a bola de costa ali, ó, na meia distância, vai jogar no post, ele joga muito bem, tem muito footwork. O cara jogando de costa pro defensor, ele é muito bom. É sensacional o moleque jogando. Ele tem um arremessinho ali bom na meia distância, tenta pouco para 3 pontos, mas tem ali seus 31% de aproveitamento. Também lembra o Jokic no começo da carreira dele, que ele foi evoluindo de 3 pontos até chegar nessa temporada passada a 40%. Então, cara, eu gostei muito. Eu, inclusive, aceitaria o Young Hansen, eu não sei, eu não falo chinês, mas eu tô tentando falar o nome dele certo. Eu aceitaria ele no meu New York Knicks pra vir do banco de reservas. Achei muito legal esse moleque, mano. Bom passador, tem um arremessinho, tem uma defesa ok. Ele também não é aquele defensor mais atlético, assim como lembra as comparações do Jokic. Então eu fiquei bem feliz com esse moleque. Outro cara que me chamou bastante atenção e sobrou para o Miami Heat foi o Kasparas Jakusionis. Ele é um armador alto, um moleque completo, tem um QI de basquete elevadíssimo, vindo de Illinois. Cara, 2 metros de altura, 15 pontos por jogo, 5,7 rebotes, quase 5 assistências. Tem um arremessinho ali que precisa ser mais trabalhado, só que ele tem uma boa porcentagem de lance livre, é 32% para 3, mas dá para trabalhar legal. Só que eu fiquei bem animado com esse moleque, eu acho que ele tem um futuro excelente no Miami Heat. Miami Heat que inclusive precisa de armadores, né? A gente tem muito rumor saindo do Miami Heat, mas nada concreto ainda. Uma escolha que eu achei um pouco duvidosa foi o Hugo Gonzalez, armador espanhol vindo do Real Madrid. E por que eu achei uma escolha meio duvidosa? Você deve estar pensando, mas Guibeira, ele é armador de nível profissional. Sim, isso é um ponto extremamente positivo. Só que ele não é um armador a nível profissional de impacto como era o Luka Doncic no Real Madrid. Vamos com calma lá. Ele foi a escolha de número 28 pelo Boston Celtics, dá para ele se desenvolver para ser um bom armador. Ele vai estar num time muito bom em desenvolver jogadores e talvez ele tenha um pouco mais de espaço, né, depois dessas trocas, depois de muita coisa que está acontecendo de movimentação no Celtics. Só que ele era um cara de 5,2 pontos, que jogava só 14 minutos por partida e na Euroleague ele jogou apenas 8 minutos por partida, tem 2 pontos de média. E as médias de assistências dele também não brilham os olhos assim, uma assistência por jogo, 0,9 assistência por jogo e 0,3 na Euroleague. Então eu achei assim uma escolha meio duvidosa do Boston Celtics e eu precisava comentar com vocês. Mas a escolha mais duvidosa de todas, de fato para mim, foi o Brooklyn Nets com o Egor Demin. E assim, não que o Egor Demin seja também o mais terrível dos jogadores, né? O moleque é um alarmador de 2,6 metros de altura, que tem uma incrível média de assistências, 10,6 pontos, 5,5 assistências, 3,9 rebotes, só que o moleque chuta muito mal, pô. O moleque, ele é um arremessador bem ruim. Foi até engraçado que as escolhas do Brooklyn Nets, os caras falaram que eles estavam tentando montar a OTAN. Eles escolheram, acho que 2 israelitas, um russo e um francês. Os caras estão querendo deixar o time mais internacional. Eles tinham 5 picks nesse draft, isso é loucura. E assim, para um jogador que já jogou em Madrid, na Espanha, na época do high school, teve uma passagem bem relevante pela Brigham Young, ali da conferência da Big 12, né? Na questão universitária.
universitária, jogou muito bem. Ele é um cara com uma bagagem muito interessante e um protótipo assim de jogador, um arquetipo bem diferente, mano. Eu gosto bastante disso. Só que me preocupa essa parte do arremesso. Quando o cara tem menos de 30% de aproveitamento para 3 pontos para chegar na NBA, eu acho muito difícil ele desenvolver um arremesso de confiança. Já tivemos muitos jogadores que tinham uma expectativa gigante, só falta arremessar. E o cara até hoje não arremessa, tá ligado? Não vou ficar citando exemplos aqui. E no caso dele, por que eu acho que é difícil ele desenvolver um arremesso muito consistente? Porque ele tem um baixo aproveitamento na linha de lance livre. E quando o cara tem um baixo aproveitamento na linha de lance livre, geralmente ele não costuma desenvolver um arremesso muito coeso. Ele tem 69% de aproveitamento na linha de lance livre, 27 para 3 e 41 de quadra. Mas é uma escolha interessante aí do Brooklyn Nets. Vamos ver se eu acabo pagando a minha língua pelo que eu estou comentando. Como eu disse, teve vários jogadores que eu deixei de citar aqui, né? Que são escolhas muito interessantes, como a do Washington Wizards, o Trey Johnson, é um baita do nome. O Jeremiah Fears, do New Orleans Pelicans, eu até acho que citei nele falando a respeito dos prospectos há algum tempo atrás. O Derek Queen é um nome excelente, que foi enviado para o Pelicans, inclusive, escolha do Atlanta Hawks. O Carter Bryant, do San Antonio Spurs, foi outra escolha muito interessante. O Hornets, que também, abriu mão de pivô e acabou pegando mais um jogador na ala. Eles pegaram 2 alas, né? Pegaram o Liam McNally na escolha de número 29 e não satisfeitos pegaram o Konupel como a quarta escolha, então eles perderam um pivôzão e acabaram se reforçando com 2 alas. Eu não sei qual que é o plano real misterioso por trás dessas escolhas do Charlotte Hornets, mas a gente vai esperar para poder ter mais informações, né? Então, minha rapaziada, eu fiquei falando durante muito tempo a respeito dos jogadores draftados na primeira rodada e eu esqueci de falar a respeito do que tá acontecendo para a segunda rodada. Então eu vou esclarecer com vocês rapidinho nessa adição que eu vou fazer do vídeo aqui, velho. Sem minha câmera mesmo, tá? O Brooklyn Nets trocou a escolha de número 36 da segunda rodada do draft com o Phoenix Suns por 2 escolhas futuras de segunda rodada. Então trocaram 1 por 2, já que no primeiro dia de draft eles tiveram 5 escolhas, né? Enquanto isso, o Suns agora na segunda rodada do draft tem a escolha de número 36, 52 e 59. O time do Lakers subiu 10 piques. Eles tinham uma pique de número 55, eles subiram para número 45, trocando com o Chicago Bulls, mais uma compensação financeira. Essa é uma das vantagens que um time que está abaixo do second apron pode fazer compensações financeiras. A pick de número 29, né, que foi escolha do Charlotte Hornets, por causa da troca do Mark Williams para o Phoenix Suns, veio a se tornar Liam McNally, inclusive que eu tinha comentado sobre ser um dos jogadores alas selecionados pelo Charlotte Hornets, que não colocou um pivôzão para repor o pivôzão que saiu, né? Utah mandou a escolha de número 43 e a escolha de segundo round de 2031 e de 2032 para o Washington Wizards, em troca de Walter Clayton Jr., também selecionado ontem, escolha de número 18 da primeira rodada. E o time do Phoenix Suns está trocando as escolhas de número 52 e 59, que eu citei agora há pouco com vocês, acabou de sair mais uma novidade, com o Golden State Warriors pela escolha de número 41. Então subiram um pouquinho aí no ranking do draft, que vai acontecer daqui alguns minutos aí. Até o momento que eu tô editando esse vídeo, foi isso que aconteceu na segunda rodada do draft de movimentação. Espero que vocês tenham gostado e deixa o like aí, tamo junto. Então, rapaziada, vou ficar por aqui. O vídeo já tá ficando muito grande, mas essas são as minhas primeiras impressões, aquilo que mais me chamou a atenção no draft de ontem. Peço desculpas pelo atraso do vídeo, mas os de verdade eu sei quem são que estão aqui comigo, independente de eu ter soltado ontem mesmo ou estar soltando hoje. Muito obrigado, inclusive, minha família. O hype o vídeo aí, na moral. O YouTube tá levando em consideração isso bastante agora nas novas métricas. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. E se você quiser ajudar mais diretamente, não esqueça de se tornar um membro ou então mandar um valeu demais, que o próximo vídeo desse canal vai ser falando a respeito dos valeu demais, que eu tenho uma listinha pra poder responder. O vídeo vai ficar meio grande, já vou avisando, tá? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo e falou! In a constant state of fear.